Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Glória a Deus, hein? Aleluia! Quero cumprimentar você mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. E a partir de agora estamos entrando no ar pelo nosso canal 126 da antena parabólica da Embratel, canal 126. Também estamos juntos aqui pela Sky, livre no canal 85. Você que nos acompanha no YouTube, olha, compartilha aqui o nosso link. E é claro, né? Compartilha o link aí para sua família, para o seu vizinho. Vamos trabalhar com essa evangelização. Estamos na internet, estamos aqui pelas nossas multiplataformas no Brasil e também no exterior. Lança a rede, isso mesmo, vamos lançar a rede e vamos evangelizar. Que Deus abençoe você. A partir de agora, o Lâmpada para os meus pés entrando no ar. E nós glorificamos ao nome do Senhor porque estaremos trazendo aqui os assuntos referentes aí à escola bíblica dominical, né? O preparo da igreja para o arrebatamento. Pastor Gilson Souza, já quero cumprimentá-lo aqui com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí, pastor, depois de um pós-feriado, é mesmo esse feriado prolongado aí, e depois de um seminário maravilhoso, né, que foi para o grupo de louvor e instrumentistas do Manaim de Domingos Martins. Amém, Jorge, a paz do Senhor, maravilha, né? Nós podemos ter passado esse feriado prolongado, mais 3 dias na presença do Senhor ali no Manaim, foi realmente maravilhoso, né? E a escola bíblica também acompanhando muito nossos assuntos, né? Nós estamos dando sequência a eles. Realmente foi coisa maravilhosa, nós temos muito a glorificar o Senhor, né? Glória a Jesus. É verdade. Deixa eu cumprimentar aqui também os pastores que já estão aqui conosco. Pastor Gerson, seja muito bem-vindo. Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos queridos irmãos aí na Europa. Pai do seu pastor Gerson, tudo bem? Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson, também os companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo e também os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco neste programa abençoado. A paz do Senhor a todos. Pastor João Cidade, diretamente de São Paulo. Pai do Senhor Jesus, querido, bom dia. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos nesta segunda-feira para mais um programa Lâmpada para os meus pés. Meu abraço a todos os nossos queridos ouvintes, aos pastores da bancada, pastor Gilson, louvado seja o Senhor. Vamos em frente, Jorge. Muito bem, deixa eu cumprimentar aqui também o pastor Sami. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Senhor, pastor Sami, seja bem-vindo. Tudo bem? Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada. Alegria, estamos juntos mais uma vez. Amém, alegria toda nossa. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço aos irmãos aí de Portugal. Seja bem-vindo. Senhor Jorge, a paz do Senhor, aos pastores da bancada, a paz do Senhor, todos os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém. Muito bem, olha, compartilhe o link aqui do Lâmpada para os meus pés. Isso, vamos compartilhar, você que nos acompanha aqui pelas nossas multiplataformas. E agora sim o pastor Gilson Souza fará uma introdução e também ele estará trazendo aqui algumas informações sobre a escola bíblica dominical e, é claro, também a participação dos nossos pastores que já foram apresentados. Pastor Gilson. Muito bem, Jorge, nós estamos aqui diante de mais um momento especial, né, do livro de Cantares de Salomão, uma fonte inesgotável de ensinos para nós, especialmente se tratando desse momento, né, que nós estamos vivenciando, que é o momento da partida da igreja, né? Quanto mais se aproxima a partida da igreja, mais o Espírito Santo nos dá conhecimento a respeito do noivo. E é o que nós encontramos aqui no livro de Cantares de Salomão, quando desta vez a preocupação do Senhor foi nos mostrar aqui alguns aspectos relacionados ao arrebatamento da igreja, né? Como se dá o arrebatamento da igreja, como a igreja vai estar depois do arrebatamento, as designações do Espírito Santo que nós encontramos no livro de Cantares. E o que é interessante, não só as designações que nós encontramos, mas também as operações do Espírito Santo correspondentes a cada designação. Então, quando nós falamos em um unguento derramado, nós estamos falando no Pentecoste, mas ao mesmo tempo estamos falando de um derramamento do Espírito Santo também nos nossos dias, né? Vidas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, nós temos realmente uma riqueza, né, de ensino assim extraordinária. E até mesmo a comparação, a gente encontrar no livro de Cantares de Salomão referências
a operações e ministrações, aliás, de anjos do Senhor, é coisa realmente extraordinária e maravilhosa. Nós ficamos muito felizes com isso, Jorge. Eu creio que realmente foi muito proveitoso o assunto, né, para todos os nossos irmãos, né? Glória a Deus. Eu queria então dar continuidade para recebermos aqui os comentários, né, de cada uma das perguntas. E o primeiro comentário, que é da pergunta número 1, virá do pastor Gerson Belucci. Nós vamos chamar aqui o pastor Gerson Belucci para fazer esse primeiro comentário. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 1, que diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 8, verso 13, na expressão "Ó tu que habitas nos jardins", compare com o que está escrito no capítulo 6, verso 2, na expressão "para se alimentar nos jardins". Faça a aplicação profética. Muito bem, meus queridos, vamos à resposta. A resposta nos diz assim: comparando os dois textos, nós observamos primeiro em Cantares 6:2, na expressão "para se alimentar nos jardins", a igreja fiel foi levada pelo amado como lírios prontos para serem colhidos. Por quê? Porque ela estava santificada pelo Espírito Santo. É uma ação do noivo, do amado, que levou a igreja santificada no dia do arrebatamento. Neste ato, observem, o amado colhe os lírios para estarem com ele para sempre. Aleluia! Já em Cantares, capítulo 8, verso 13, na expressão "Ó tu que habitas nos jardins", nós observamos que a igreja expressa a presença eterna de Jesus no jardim que ele, o Senhor próprio, a levou para si, colhendo os seus lírios. Então, é a ação da igreja que anseia ouvir a voz do amado, como ela ouvia quando ele ainda estava com ela aqui na terra. Ele habita no meio da sua igreja e a igreja deseja estar sempre atenta à voz do seu Senhor. Eu passo a palavra de volta aí a você, pastor Gilson, irmão Jorge Pessoa. Vamos dar continuidade, então, às outras perguntas. Amém, pastor Gerson. Muito bom, maravilhoso, né? Esse aspecto dessa primeira parte, essa primeira pergunta, né? Relacionada com os jardins, a posse que a igreja vai ter dos jardins, né? E estar na presença do Senhor para sempre ali, ouvindo a voz do Senhor. João Cidade agora é o pastor que vai nos dar o comentário da segunda pergunta, pergunta número 2. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Gilson. Vamos então, né, ao comentário. A pergunta 2, irmãos, ela diz assim: lendo Cantares, nos capítulos 1 e 2, identifica as figuras proféticas do Espírito Santo que se destacam no texto. Nós destacamos aqui algumas, irmãos, para os irmãos, né, entenderem. Então vamos lá, no versículo 3, irmãos, nós podemos identificar duas figuras proféticas. Então no versículo 3 nós vemos ali: são bons os teus ungüentos e unguento derramado. Então a expressão ali, unguento derramado, fala do Pentecostes, fala ali o derramamento, né, do Espírito Santo sobre a igreja. Isso foi o resultado do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz. Louvado seja o Senhor. E o versículo 4 também, a expressão, nós podemos identificar a figura profética do Espírito Santo, irmãos, no versículo 4, na expressão que diz assim: do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. O Espírito Santo, irmãos, na figura do amor, é a prova que o Senhor Jesus nos deu de que Ele nos ama, e é Ele quem nos faz lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus fala à sua igreja, tudo que Ele ensinou. Louvado seja o Senhor. Agora no capítulo 2, irmãos, no versículo 12, nós temos duas expressões: aparecem as flores na terra e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Então, irmãos, a expressão aparecem as flores na terra é o resultado de um poderoso, né, de um derramamento do Espírito Santo para preparar a igreja para o aparecimento dos dons espirituais ali em profusão. E o tempo de cantar chega, fala do louvor da igreja fiel,
fala do louvor revelado pelo Espírito Santo, a voz da rola é a ação do Espírito Santo no meio da igreja nessa última hora. No versículo 13, nós temos ali a expressão: as vides em flor exalam o seu aroma. Então, a expressão ali, as vides em flor exalam o seu aroma, é a figura profética, né, do Espírito Santo. Fala então da igreja batizada com o Espírito Santo, exalando o perfume, o aroma dos dons espirituais, como cumprimento, irmãos, daquela profecia lá do livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E ainda, no versículo 15, as nossas vinhas estão em flor. Então essa expressão, as nossas vinhas estão em flor, refere-se ao momento atual que a igreja vive. Tempo esse que antecede a volta do Senhor Jesus, que a igreja que vive essa experiência do derramamento do Espírito Santo, ela tem o perfume dos dons espirituais, preparando a igreja para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, Jorge. Amém, muito bem, pastor João, ótima resposta. E nós vamos até aproveitar agora, né, essa resposta da pergunta 2, e vão ser extraídos agora 3 respostas desta, ou melhor, 3 comentários destes para a pergunta número 3. E quem vai fazer isso é o pastor Samir Abazov. Pastor Samir, agora queremos ouvir o comentário de 3, né, dessas perguntas, dessas colocações feitas, né, pelo pastor João Cidade, que você vai fazer. A paz do Senhor, companheiro. Amém. Pastor Samir, Pai do Senhor, nos ouve aí? Amém, Jorge. A pergunta número 3 diz: considerando as respostas da pergunta anterior, escolha 3 figuras proféticas e identifique em cada uma delas qual a operação do Espírito Santo no meio da igreja hoje. Queridos irmãos, como já o pastor Gerson, o pastor João falaram, são bons os teus ungüentos. É a preservação do corpo de Cristo. A operação do Espírito Santo é para preservar o corpo, santificando e dar ao corpo um bom cheiro, o perfume da salvação, o testemunho. Jesus vivo presente no meio dela. Os teus olhos são como das pombas. É a operação do Espírito Santo e que a igreja reflete a revelação de Jesus na vida dela. E ela enxerga as coisas dela como o Espírito Santo vê as coisas. Vê as Escrituras, o plano profético de Deus, aquilo que está acontecendo no mundo. Ela vê tudo pela prisma do profético. E aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, é a voz da rola ouve-se em nossa terra. É a operação do Espírito Santo que a igreja fiel fala do louvor revelado pelo Espírito Santo. É a voz da rola ouve-se. É a direção do Espírito Santo nesta última hora, conduzindo firmemente a igreja rumo ao seu objetivo, rumo a Jerusalém Celestial, rumo a um encontro com o seu Salvador, o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Samir, por esse comentário aqui. E você está assistindo a gente aí, ó, no canal 126, também no canal 85 da Sky Livre. Você acompanhando no YouTube, pelas nossas multiplataformas. Esse é o quadro Lâmpada para os Meus Pés, todas as segundas, às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. E você tem acompanhado. É a sua primeira vez? Seja bem-vindo então, hein? Deus abençoe sua vida. Estamos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. Pastor Gilson Souza. Muito bem, vamos continuar e vamos agora para a nossa 4ª pergunta, né? Quem vai nos dar agora o comentário da 4ª pergunta vai ser o pastor Ricardo Azevedo, lá de Odivelas, em Lisboa, em Portugal. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos à pergunta número 4, e também ao seu comentário, diz assim: lendo Cantares capítulo 4, verso 16, identifique profeticamente a ministração de anjos sobre o governo do Espírito Santo. Compare com o que está
é escrito em Hebreus, capítulo 2, verso 1 a 3. Muito bem. Em resposta à pergunta número 4, em ambos os textos, os anjos ministram em favor da igreja, que está preparada para o arrebatamento, sobre o governo do Espírito Santo. Comparando os dois textos, nós vemos que em Cantares 4,16, o amado, como dono do jardim, dá ordem aos seus anjos para ministrarem no meio do jardim. São as ministrações dos anjos no meio da sua igreja. Também em Hebreus 2:1 e 3, vemos que toda a operação dos anjos permaneceu e permanece firme no meio de uma igreja que está preparada para o arrebatamento sob o governo do Espírito Santo. Muito bem, pastor Gilson, retorno com o senhor. Amém, pastor Ricardo, muito bem colocado, né? Como nós enxergamos aqui a ministração dos anjos, né? Ali nos ventos, né? Vem tu, vento norte, e tu, vento sul, assopra no meu jardim. Então isso é uma operação do Espírito Santo de tal maneira que com a velocidade dos ventos, né? E quando nos referimos a esta ação do Espírito Santo, comparado ali com os ventos, nos lembramos também da própria carta aos Hebreus, né? No capítulo 1, verso 7, quando fala dos seus anjos, anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. É uma citação ali em Hebreus 1:7 do Salmo 104, versículo 4. Então, muito bem colocado esse aspecto. Descobrimos ali em Cantares de Salomão o que é uma ministração de anjos debaixo do governo ou do controle, né, da ação do Espírito Santo. Muito bem colocado esse aspecto, né, Jorge? Agora vamos partir para a parte final. Parte final, e eu gosto muito quando as crianças, né, intermediários e adolescentes, elas participam conosco, elas participam ativamente da EBD e participam também aqui do Lâmpada para os Meus Pés, que eu estou sabendo. Um abraço para todas as nossas crianças. E a pergunta 5, pastor Gilson, lendo em Cantares, capítulo 5, no verso 10, foi feito ali um pedido para poder comparar com o que está escrito em Êxodo, capítulo 12, verso 5, dos versos 5 a 8, e para poder responder, né? Qual o sentido da verdadeira Páscoa e como o Cordeiro vai se apresentar à igreja no arrebatamento, conforme Apocalipse, capítulo 1, no verso 14, pastor Gilson. Muito bem, então são colocados 3 textos, né? E que as crianças intermediárias e adolescentes deram uma resposta assim, muito boa, envolvendo os 3 textos, porque o texto básico, que é quando ele fala, o meu amado é cândido e rubicundo, ou seja, ele é cor do rubi, ou seja, ele é avermelhado, né? E ainda diz assim, ele traz a bandeira entre 10.000. Então é uma característica aqui do Senhor Jesus, que ela vai refletir, né? Primeiro, na primeira pergunta, que é a pergunta, qual o sentido da verdadeira Páscoa? E tem uma segunda pergunta, que é como o Cordeiro vai se apresentar à igreja no arrebatamento, conforme Apocalipse 1:14. Então é uma pergunta muito didática, muito fácil, né? E o sentido, então nós vamos à primeira resposta, que é o seguinte: o sentido da verdadeira Páscoa é livramento, né? Foi livramento de morte, é passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Por isso o texto diz, passarei por cima de vós, né? E não haverá praga de mortandade, né? Quando eu ferir o Egito, Êxodo 12, verso 13, né? O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado exatamente para nos dar o livramento da morte, ou seja, para trazer para nós a vitória, que é a nossa salvação. E o Senhor Jesus, ele é exatamente o Cordeiro que foi sacrificado, né? Para dar o livramento de morte, porque ele é a nossa Páscoa. E quem afirmou isso foi o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando ele diz assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então está identificado ali na primeira pergunta qual é o sentido da verdadeira Páscoa. O sentido é o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Mas tem a segunda pergunta nesta comparação de textos, que é como o Cordeiro vai se apresentar à igreja no arrebatamento, conforme Apocalipse 1:14. E aí lá em Apocalipse 1:14, o Cordeiro, ele naturalmente, ele é o centro, né? Ele é o motivo principal da Páscoa. O Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, ele morreu, mas ele ressuscitou e está em glória na presença do Pai. É este Jesus que vamos ver na saída da igreja deste mundo, no dia do arrebatamento da igreja. O Cordeiro é o centro da festa e ele se destaca, a festa da Páscoa, né? E ele se destaca na expressão, o seu estandarte em mim era o amor. Então é o destaque do Senhor Jesus, né?
destacando ali o amor à figura do Espírito Santo, que é a figura do sacrifício de Jesus. Algumas crianças enviaram respostas muito boas, né? Crianças e adolescentes. Teve uma que ela respondeu o seguinte: é a passagem da igreja fiel deste mundo para a eternidade. Muito bem colocado, né? E a outra disse assim: como o Cordeiro vai se apresentar à igreja após o arrebatamento, ele vai se apresentar glorificado pela ação do Espírito Santo. Isso é uma resposta de criança, Jorge. Que maravilha, né? Teve uma criança também, quando foi perguntado a ela o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido, né, da Páscoa. Ele disse assim: o sentido da Páscoa é a passagem de Jesus da morte para a vida, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que maravilha. Aí depois veio a pergunta: sim, mas como ele vai se apresentar à igreja no arrebatamento? E a criança respondeu: o Cordeiro, que é Jesus, ele se apresentará glorificado, seus pensamentos puros e santos, que estarão ali eternamente. Glória muito a Deus. Bem colocado, né? Nossas crianças, intermediários, adolescentes, respondendo muito bem. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício perfeito de Jesus nos dá direito a passar para a eternidade. Uma criança que respondeu. Teve mais essa resposta. Uma criança que respondeu, né, pastor? Sabe? Mas eu fiz questão aqui de estar lembrando aqui que a criança respondeu, e a gente glorifica, nós glorificamos porque os nossos filhos, os nossos netos, né, eles estão ali, a nossa herança está sendo passada, eles estão tendo entendimento da palavra de Deus, do verdadeiro ensino, né? Nós estamos tendo, inclusive, uma participação de crianças de outros países distantes, como a Rússia, a Bielorrússia, crianças lá naqueles países, Glória participando da escola bíblica, dando respostas assim tão maravilhosas, né? Amém. Muito bem, hoje é dia 1º de abril, você está acompanhando aqui, estamos no primeiro dia desse mês. Meu irmão, o mês de março já foi, já virou o mês, já estamos no mês de abril, o tempo não pode parar não, é isso mesmo. E estamos nesse mês de abril. Pastor, nós teremos quarta-feira, agora dia 3, o culto de senhoras, a reunião das servas, a reunião de senhoras. Tem alguma sugestão para essa quarta-feira? Jorge, eu gostaria de dar uma sugestão, sim, em Pois razão da ligação entre a pergunta 2 e a pergunta 3. As irmãs poderem fazer uma escolha ali de um item, ou 2 itens, ou 3 itens, né? 2 itens ou 3 itens, para ali fazer aquela comparação, porque num deles é a identificação ali, na expressão do texto, o que é aquilo ali, o que é unguento derramado. O outro deles é na pergunta 3, como que isso se opera, ou seja, qual é a operação do Espírito Santo nessa expressão. Então esses aspectos são muito claros. A pergunta 2 e a pergunta 3, acredito que oferecerá uma facilitação muito grande para as irmãs ao discorrer sobre o assunto. Maravilha. E esteja em oração aí pela reunião das senhoras, né? Quarta-feira agora. Que Deus abençoe. Bom, estamos aqui chegando já ao final do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe o link para sua família, para os irmãos da sua igreja, para as irmãs, para as senhoras também, né? As irmãs já estão em oração, se preparando para o culto, a reunião de senhoras dessa quarta-feira, dia 3 de abril. E é muito importante que você envie o link também aos grupos, às regiões, aos secretários aí da igreja, aos secretários das regiões. Amém? Bom, deixa eu me despedir aqui dos queridos pastores, pastor Gerson Belus, o nosso grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Pastor Gerson, obrigado por sua participação. Pai do Senhor. Amém, Jorge Pessoa. Eu me despeço de você, do pastor Gilson, dos companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo e também dos nossos queridos ouvintes. Tenhamos todos uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Pastor João Cidade, um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Um abraço ao nosso querido povo de São Paulo, hein? Deus abençoe os irmãos. Amém, Jorge. Muito obrigado aí pela oportunidade. Meu abraço ao pastor Gilson, os demais pastores e também os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Samir, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Vou me despedir também, Jorge, um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço aos queridos irmãos aí de Odivelas, em Portugal. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, um grande abraço. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para os meus queridos irmãos que estão morando agora em Portugal. Um abraço ao Tiago e à Jordânia. Jordânia já trabalhou aqui conosco, tá sempre conectada aí também. Jordânia, um abraço para você, minha irmã, nesse novo momento da vida aí do casal. E um abraço aos queridos irmãos aí de Portugal e aos queridos irmãos aí de Portugal,
os irmãos aí de Odivelas. Pastor Ricardo, um grande abraço. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor mais uma vez aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus nos abençoe mais uma semana e que seja uma semana de muitas vitórias. Amém, glória a Deus. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez pela sua ajuda aqui no Lâmpada para os Meus Pés, Pastor Gilson. Amém, Jorge, é uma alegria muito grande, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor aos companheiros que estiveram conosco na bancada durante a nossa programação e a todos os ouvintes que participaram conosco, a paz do Senhor Jesus. Maravilha, glória a Deus. Estamos aqui nos despedindo, Rádio e TV Manaim, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.